é o seguinte, no final desse episódio, você vai entender por que Felix Endex é o maior do mundo, você vai entender por que CFOP é o melhor método para você usar, e você vai entender por que eu sou fã do Gabriel Dekik. Então preparem suas fichas, porque está começando mais um Speedrun, o seu episódio curtíssimo aqui do Fliperama Nerd. Eu sou o Mário Verde e eu tenho a felicidade de cumprir um desafio que foi feito por mim pelo nosso amigo Hawking, que também participa aqui do podcast, que é uma proposta que ele deu de eu gravar um speedrun sobre Cubo Mágico, porque, caso vocês não saibam, eu tenho uma história bastante grande envolvendo o Cubo Mágico. Mas antes da gente falar sobre os dadinhos que giram, vamos falar das nossas redes sociais aqui do Fliperama Nerd, porque você pode acessar lá no Instagram, @FliperaMaNerdOficial ou @FliperaMaNerd em qualquer outras redes, as nossas redes sociais, porque a gente tem várias postagens, reels, falando sobre curiosidade de jogos, falando sobre dicas de jogos, dicas de animes, curiosidade de animes, meme, stories, cara, enfim, segue lá, se você colocar lá Fliperama Nerd Oficial no Instagram, com as letras tudo em ordem bonitinho, porque essa parte é importante, você vai dar conta de chegar lá nas nossas redes sociais. Lembrando também que, caso você esteja escutando a gente no Spotify, entre no nosso perfil do nosso podcast e dê 5 estrelinhas lá, avalie lá o nosso podcast lá. Infelizmente no Spotify, pela usabilidade maravilhosa que o Spotify tem, você vai poder fazer isso somente no seu celular, mas abre lá seu celular, dá lá 5 estrelinhas pra gente, porque ajuda bastante o Spotify de divulgar o nosso projeto e ajuda a gente a crescer. Caso você esteja escutando a gente no YouTube, você pode clicar lá no gostei, eu nem sei mais como é que é, adiciona aos favoritos, inscreve, clica no sininho, enfim, faz seus pulos aí, porque se você tá escutando a gente pelo YouTube, você sabe muito bem o que é que você tem que fazer para ajudar a gente a crescer, ajudar a gente a divulgar esse episódio ainda mais para todo mundo que tá assistindo. E assistindo não, escutando, né? E caso você seja do Cubo Mágico e está caindo neste episódio, conheça o Fliperama Nerd, caia lá no nosso canal no YouTube, entre no nosso podcast no Spotify, conheça o Fliperama Nerd, vem aqui para a seita do Fliperama Nerd, porque a gente fala de animes, games, cinema, séries, tudo envolvendo cultura nerd, tudo envolvendo popular, ou que a gente der na telha, porque eu tô aqui falando de Cubo Mágico, né? Mas é nerd, né? Falar de Cubo Mágico, né? O povo fala que é coisa de nerd, mas você vai entender que não é só coisa de nerd. Nilce, só uma coisinha, Nilce. Vem cá rapidinho. Não, vem cá. Caso você já seja um ouvinte assíduo do Fliperama Nerd, você sabe também que você pode ajudar a gente acessando catarse.me/Fliperama_Nerd e assinar um dos nossos planos especiais de apoio ao nosso podcast. Começando com apenas R$5, velho. R$5, mano. É menos do que um lubrificante de cubo mágico, é menos do que um salgado no terminal. Você já consegue ajudar a gente e ter acesso ao nosso Telegram especial para falar o que der na sua telha ou quiser brigar sobre Fullmetal Alchemist com todo mundo do nosso cast. A partir de R$20 você pode participar na decisão dos episódios que vão estar saindo no ar no Fliperama Nerd. Ou seja, você não gostou de eu estar falando de Cubo Mágico? Assina lá o Ficha de Prata e vota para não ter mais Cubo Mágico aqui no cast. Porque enquanto eu querer e o povo não votar contra, eu tô colocando Cubo Mágico aqui no podcast. E também, caso você queira ajudar bastante o projeto, você pode acessar o Ficha de Ouro lá no nosso Catarse e assinar por R$40 e você vai ter acesso não só ao agradecimento, no final de todos os episódios a gente faz um agradecimento pessoal a cada um de vocês que são Fichas de Ouro e estão nos apoiando, mas também você pode escutar o ao vivo dos episódios. Por exemplo, você pode acessar o nosso Discord, que também está no link do nosso Linktree, nas redes sociais, enfim, se você procurar Discord Fliperama Nerd, você acha também, mas você tem uma aba exclusiva no nosso Discord para poder escutar os ao vivos das gravações dos podcasts, porque eu não sei se você sabe, os nossos episódios eles levam um certo tempo desde a gravação até o lançamento, né, do episódio. Quem é Ficha de Prata também vai entender isso. Então você pode escutar no ao vivo o que a gente está preparando para os próximos meses aqui do projeto, além de poder escutar o pré-gravação, o pós-créditos, o pré-créditos, escutar tudo que a gente fala aqui e interagir com a gente, dependendo até mesmo dentro do episódio. Recados dados, finalizei a parte do recados da comunidade aqui da nossa missa aqui do Fliperama Nerd. Então bora lá entrar no Cubo Mágico.
como eu falei, tô fazendo esse episódio aqui por causa de um desafio que o Hawking fez pra mim. Porque o Hawking, ele chegou e falou, mano, seguinte, você tá querendo gravar um speedrun, você tá querendo conhecer o formato do speedrun, então eu vou te dar uma ideia. Por que você não grava um episódio de Cubo Mágico? Eu fiquei, pô, mas Cubo Mágico não tem nada a ver com o escopo do podcast, não é jogo, não é game, não é anime. E o Hawking só retrucou com, mas é nerd. Pô, por que não? Eu falei, não, então tá, né, já que eu tô aqui, vou gravar aqui 30 minutos aqui pra falar de vocês, encher o ouvido de vocês sobre essa paixão aqui que eu tenho, que é o Cubo Mágico. Pra começar lá do começo, contar a historinha que eu falo em vários cursos que eu faço, porque já começando nas curiosidades, eu tenho... Deixa eu fazer continha aqui. Eu comecei a competir em 2012, mas eu comecei a montar Cubo Mágico em 2011. Ou seja, estamos em 2024... Deixa eu fazer aqui umas contas aqui, na ponta dos dedos. Tenho 12 anos de competição, mas de sala de aula ensinando crianças a resolver Cubo Mágico desde 2013. Então eu tenho 11 anos de sala de aula também. E toda vez que eu vou ensinar criança, já ensinei criança, idoso, universitário, adolescente. Os adolescentes sempre são os mais complicados de ensinar, viu, galera? A galera aí da sala de aula aí vai entender o que é que eu tô falando. Mas sempre eu começo com aquela famosa história de como é que começou o Cubo Mágico. Lá nos anos 70, se eu não estou enganado, é 1974, inclusive o Cubo Mágico está fazendo 50 anos nesse ano. Lá em 1974 tinha um caboclo, lá na Hungria, chamado Erno Rubik, que ele era professor universitário do curso de arquitetura. E ele tinha um problema muito grande, que ele queria ensinar para os alunos dele o que é 3 dimensões. 3 dimensões a gente está falando de altura, largura, profundidade, comprimento, sei lá, como é que você chama. Mas 3 dimensões. Só que a gente tá falando de 1974. Não existia Pixar, não existia videogame 3D, não existia computação gráfica em 3D, mal existia computador, imagina a computação gráfica. E para ele tentar fazer esse conceito de tridimensionalidade, ele esculpiu na madeira um brinquedinho que é um cubo com 6 lados, que é um cubo que a gente chama de 3x3, que é o cubo mágico tradicional, mas no caso é de madeira. E ele fez esse brinquedinho para poder dar essa noção de 3 dimensões. E para facilitar um pouco essa explicação dele, ele teve a brilhante ideia de pintar cada uma das peças, né, com uma cor. A invenção deu tão certo que ele, dando aula, ele bagunçou esse cubo e levou, eu não lembro se foi 3 meses ou 1 mês para dar conta de arrumar ele de novo. E assim ele estabeleceu o primeiro recorde mundial de solução do cubo mágico, que foi 1 mês. 1 mês, 3 meses, sei lá. Aí ele viu que isso daí era extremamente viciante, viu que tinha umas possibilidades de crescer nisso, e ele começou a vender isso como um brinquedo. Criou a sua marca, que é a Rubix. Rubix é com um S de is, no caso, não é Rubix no plural, né? É Rubix, que é o cubo de Rubik. E esse brinquedo foi uma febre nos anos 80. Se eu não estou enganado, até hoje ele é o brinquedo mais vendido do mundo. Nem a Lego deu conta de passar. Foi uma febre nos anos 80. Nossa, que legal, é impossível de resolver isso, tal. Se eu não estou enganado, deixa eu só aproveitar aqui a colinha aqui que eu fiz. Em 82, teve o primeiro campeonato mundial de cubo mágico na Hungria. Aqueles cubos ruins que não mexia bem, não funcionava direito. E a galera fazendo insanos 20 segundos para resolver o cubo mágico. Se acha rápido, é porque, calma, eu vou evoluir. E aí chegou os anos 90, ficou meio parado, começou a cair um pouco as vendas, tudo. Chegou os anos 2000, com o surgimento da internet. Nos anos 2000, começo dos anos 2000, quem navegou na internet nessa época sabe que tinha fórum pra tudo e comunidade no Orkut pra tudo. Logicamente, tinha a comunidade no Orkut e fórum sobre cubo mágico. E aí chegou uma senhora chamada Jessica Friedrich, e ela chegou, eu tenho um método mais rápido para resolver o cubo mágico. E esse método mudou tudo, porque a galera começou a aprender, começou a praticar, começou a treinar. Do nada alguém mandou 9 segundos para resolver o cubo mágico. A gente abaixou bastante o tempo, né? Foi de 20 para 19. E foi evoluindo. Em 2004, a WCA, que em inglês quer dizer World Cubing Association, ou Associação Mundial de Cubo Mágico, foi fundada pensando em difundir esse esporte que estava crescendo nesse momento. Porque a gente tinha todo mundo treinando para ter resultados mais rápidos,
já estava tendo um movimento de competição para ver quem fazia mais rápido, e a gente já estava vendo técnicas mais avançadas surgindo a cada vez mais para conseguir fazer mais rápido. O que faltava fazer era justamente organizar em regras competições de cubo mágico. E aí é onde entra a WCA em 2004, criando esse esporte que a gente chama de Speed Cubing, que é o título do episódio, por isso que não é cubo mágico o título do episódio, é Speed Cubing, que é cubo velocidade na tradução bem aportuguesada mesmo, porque a ideia é você tentar resolver o cubo mágico cada vez mais rápido. Voltando um pouquinho lá naquela situação lá da Jessica Friedrich, também já dando um panorama de como é que funciona para resolver um cubo mágico, caso você nunca tenha resolvido, eu tenho certeza que você já tentou resolver um cubo mágico e falar, eu fiz um lado, cheguei a fazer 2 lados, mas aí eu fazia o terceiro e não dava certo. Então, meu filho, você não resolve o cubo mágico por lados. Vamos pensar lá no cubo mágico tradicional. A gente chama ele de cubo mágico 3x3, porque ele tem 3 quadradinhos por 3 quadradinhos por 3 quadradinhos. Lembrando, é 3 dimensões, né? Então a gente tem que ter 3 medidas. Ou seja, um 3x3x3. Como é que a gente resolve um cubo mágico, no geral? A gente vai fazer uma camada, consequentemente a gente vai fazer uma face nisso, mas a gente tem que pensar que as peças têm que estar ordenadas. Cara, explicar isso por áudio tá sendo maravilhoso. Cara, eu nunca fiz isso. É sempre na sala de aula. Mas você vai fazer por camadas esse cubo mágico. Você vai fazer a primeira camada, que é a face, com a primeira camada feita, né? Você tem que lembrar que são peças dentro do cubo mágico, né? E aí você faz uma segunda camada, a terceira camada, você vai orientar ela, ou seja, deixar todo o topo dela da mesma cor. E aí você vai ver o jeito que ficou lá e vai permutar as peças que estão fora do lugar. Permutar, eu digo trocando de lugar. Com isso, a gente usa fórmulas, aí você tem fórmulas avançadas, que a gente chama de algoritmos, essas fórmulas, né, no caso. Aí você vai ter algoritmos, que são fórmulas passo a passo, para você ir organizando essas peças sem bagunçar o resto do cubo. E esses algoritmos, a gente tem algoritmos desde iniciantes, que eu ensino para os totototim de 9 anos, 8 anos, e as técnicas, os algoritmos extremamente avançados, que aí a gente tem métodos, sei lá, com 119 algoritmos, que é o caso do método da Friedrich, e a gente tem, sei lá, alguns métodos mais dodóis ainda da cabeça que passa de 500 algoritmos diferentes, 500 casos diferentes para você dar conta de resolver o cubo mágico. E aí veio a Jessica Friedrich, pegou e falou, em vez da gente fazer uma camadinha, a segunda camadinha, tentar ir ajeitando essa terceira camada, a gente consegue reduzir isso para 4 passos. A gente faz uma cruz na face branca, a gente faz as 2 primeiras camadas ao mesmo tempo, a gente já orienta a terceira camada, ou seja, deixa tudo da mesma cor, a terceira camada da mesma cor no topo, e a gente permuta essa camada com um algoritmo. Todos esses passos geram 119 casos diferentes, mas aí você não tem que ficar sabendo caso você não queira, mas caso você queira saber, a gente tem um monte de tutorial aí pela internet, a gente tem, deixa eu pensar, a gente tem o canal do Adelso Fonseca, você tem Suzane Coelho, você tem o Rafael Sinoto com C, C-I-N-O-T-O, que também é outra lenda também do cubo mágico brasileiro, e todos esses vão te dar um guia, caso você queira aprender a resolver o cubo mágico, mas a ideia aqui não é essa, eu quero voltar pro esporte. Veio a Jessica Friedrich com essa ideia e todo mundo começou a querer resolver o cubo mágico cada vez mais rápido, e a WCA veio e organizou isso em competições. Como é que funciona hoje a regra básica da WCA? A gente tem o competidor, que vai fazer o tempo, um juiz na mesma mesa que está esse competidor, e esse juiz, ele tá lá, além de garantir que as regras estejam funcionando perfeitamente. Eu não vou explicar o regulamento aqui, porque o regulamento é uma página gigante que tem lá dentro da WCA, mas o juiz ele vai acompanhar, que é um passo primordial para as competições de cubo mágico, que é a inspeção. Quando você senta para competir, você tem 15 segundos para você visualizar o cubo mágico, começar a pensar como é que você vai resolver, como é que você vai começar essa tentativa sua, e quem vai cronometrar isso vai ser o juiz. Aí depois que você vai utilizar aqueles cronômetros especiais que você vê nos vídeos do YouTube. Você tem direito a 5 tentativas para tentar fazer uma média de 3 tempos. Uai, mas é 5. Você vai descartar o melhor tempo, o pior tempo, vai sobrar 3, né? Desde que eu me entendo por gente,
5 menos 2 é igual a 3, então você vai fazer 5 tempos. O melhor tempo e o pior tempo você joga fora, e os 3 ficaram no meio, você vai fazer uma média desses 3 tempos. Ah, por que não faz com 5? Porque se você chegar lá pra fazer o cubo mágico com uma sorte danada, você vai ter esse tempo, e esse tempo ele não reflete exatamente o seu treino, né? Ele não reflete exatamente a sua posição dentro do esporte. Então a gente pega esses 3 tempos medianos, que é o que a gente chama na matemática de média truncada, e a gente vai fazer uma média com esses tempos. Dessa forma, a gente evita, sei lá, o cara pegou um cubo 2x2, que eu já vou entrar nesse ponto também. Deu uma sorte danada lá, pegou o cubo virado pra lua lá e fez hoje o recorde mundial de single, que seja, tentativa única no 2x2 tá a 0,49 segundos, se eu não tô enganado. Ah, fez esse tempo, nossa, parabéns e tal. Mas a média dele, sei lá, tava 2 segundos. Ou seja, o tempo único não reflete a média final. Hoje o recorde mundial do 3x3, só pra gente falar de números, né? Se eu não tô enganado, o recorde de single é de 3.13. Single a gente fala de tentativa única. Mas se a gente for jogar pra média, por exemplo, essa média vai para 4.36 segundos. Na minha opinião, essa média é mais impressionante do que o 3:13. Mas eu vou entrar também para falar sobre essas personalidades que fazem esses temporais. Mas antes, como eu falei de 3x3 e 2x2, eu quero citar também um pouquinho as variações que a gente tem do cubo mágico. Que nem eu falei, o cubo mágico tradicional é um 3x3x3, mas dentro da WCA, eu vou falar só das oficiais, a gente tem 2x2 até o 7x7 de categoria oficial. Pra brincar, velho, você tem, sei lá, 17x17, 19x19, eu nem sei até onde que tá vendendo desses cubos grandão, mas enfim, você tem essa possibilidade, mas competitivamente, segundo a WCA, a gente tem do 2x2 até o 7x7, a gente tem o Mega Minx, que é um diamante, é um negócio grande que tem 12 lados. Você já deve ter visto e ficou impressionado vendo um trem desse. É um grandão, que todo mundo fala que falaram pra mim esses dias pra trás que era o cubo redondo. Eu levei meia hora pra entender o que era o diacho do cubo redondo. Você tem o Pyraminx, que é a pirâmide também, que você já deve ter visto em algum lugar. Inclusive, curiosidades aleatórias sobre o cubo mágico, o recorde brasileiro do Pyraminx é daqui de Goiânia. Porque, caso vocês não saibam, quem tá me escutando, eu sou de Goiânia. E a gente já teve 2 recordistas sul-americanos do Pyraminx, inclusive. Eu sou muito feliz de falar que eu sou amigo desses 2. E, deixa eu lembrar o que mais. A gente tem o Skilby, que é um cubo que ele vai girando pela diagonal. A gente tem o Square One, ou Square 1, mesmo do número 1, que é um cubo que ele só gira na vertical em um sentido. Ele só tem um eixo de girar na vertical e em cima ele gira que nem um cubo mágico tradicional, que causa ele mudando de forma à medida que você vai embaralhando ele. Você tem o Clock, que a gente não vai falar muito do Clock, ele é basicamente um reloginho. Se você pesquisar aí Rubik's Clock, você vai entender o que é. E aí a gente chega na parte interessante da WCA, que a gente tem as variações de como você vai resolver o cubo mágico tradicional. A gente tem uma categoria que é uma das únicas que não depende estritamente de tempo, onde não é exatamente o mais rápido que resolve, que ganha, que é o cubo mágico em menos movimentos. Você vai receber um embaralhamento desse cubo mágico, vai ter que resolver ele com o mínimo de movimentos possíveis. Você vai ter o cubo mágico com uma mão, que inclusive é a categoria que eu mais pratico. Sou muito feliz de falar que sou top 50 do Brasil. Brasil! Você tem também, aí isso é um outro mundo que a gente está entrando, que é o cubo mágico vendado. Como é que funciona o vendado? Você vai decorar esse cubo mágico, cada corzinha vai ser uma letra, você vai fechar o olho com uma venda, o juiz vai colocar um papel entre você e o cubo para garantir que você não esteja vendo, e você vai resolver esse cubo. Hoje o recorde mundial para você decorar, fechar o olho e resolver por volta de 12 segundos. Vendado pela WCA a gente tem do 3x3 até o 5x5. E também a gente tem uma outra categoria, que é o cubo mágico múltiplos vendados. Múltiplos cubos 3x3 vendados. Que é você ter vários 3x3, decora todos, fecha o olho e resolve. Aí nesse caso não é tempo também. É quem resolve mais cubo vendado, decorando e afim.
Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a galera de alto nível competindo fazendo 30 cubos, 35. Teve uma competição que eu tava participando no começo de agosto agora, lá em Brasília, que a gente tava falando era de galera fazendo mais de 10 cubos, mais de 20 cubos com os olhos vendados. Ou seja, decora, fecha o olho e resolve. E todo esse esporte que eu tô falando, esse emaranhado de informação aleatória que você tá recebendo aí dentro da sua cachola aí, todo esse esporte é chancelado pela WCA, que é a Organização Mundial de Cubo Mágico, e quem representa a WCA são os delegados esportivos de Cubo Mágico, e eu sou muito feliz de ser um desses delegados desde 2022, se eu não estou enganado, desde 2022, e ao longo dessa minha trajetória eu já participei de campeonato mundial, campeonato sul-americano, campeonato brasileiro, campeonato goiano, campeonato do centro-oeste, já, cara, que ideia de competição aí possível eu já participei. E também eu acabo gerindo, desenvolvendo o esporte aqui dentro do estado de Goiás, faço um bocado de competição aqui em Goiânia, atrapalhando bastante as diárias de gravação aqui do Fliperama Nerd, porque também tem finais de semana que eu só me dedico ao esporte. Por exemplo, eu tô gravando hoje num domingo, final de semana que vem eu vou estar em Brasília de novo tocando uma competição. Mas já viajei para vários lugares do Brasil. Mês que vem, por exemplo, eu tô indo pro Mato Grosso, eu já visitei a Bahia, eu conheci Bahia, São Paulo, quase conheci Buenos Aires por causa do Cubo Mágico. Talvez eu vá pro Rio de Janeiro esse ano, vou voltar pro Mato Grosso também, talvez eu vá para Mato Grosso do Sul. Ou seja, o Cubo Mágico na minha vida também participa nesse outro gosto que eu tenho, que é de viajar, conhecer várias regiões, né, do Brasil. Mas também falando também um pouquinho da minha história pessoal, entra também várias amizades. Eu tenho amizades de, tipo, gente que cresceu junto comigo por causa do esporte. Eu tenho amizades que eu sou padrinho de casamento, que eu conheci por causa do Cubo Mágico. Eu tenho gente que, sei lá, já indiquei trabalho, já trouxe pra comunidade e começou a conhecer mais gente. É uma comunidade muito junta, muito nós mesmo, sabe? E, cara, se você for da comunidade conhecer, sei lá, já aconteceu de eu estar numa cidade que eu não conhecia muito, tava precisando de ajuda, lembrei, pô, o fulaninho mora nessa cidade aqui. Peguei e liguei pra ele, cara, seguinte, me enrolou, tô enrolado aqui, eu tô precisando de ajuda, você consegue me ajudar? E consegui ajuda, sabe? Porque o ambiente de competição de Cubo Mágico, ele é bem aberto. Eu já vi, tipo, é normal de acontecer de você ter rivais diretos, ou seja, gente disputando por um ouro, por uma prata, um bronze, e às vezes, sei lá, alguém erra, tomou uma punição, tomou um DNF. DNF é Did Not Finish, quer dizer que a sua tentativa foi descartada. Se enrolou na média, enfim, aconteceu algum problema. Normalmente a primeira pessoa que vai consolar, vai conversar, vai apoiar, às vezes é seu rival direto, sabe? É um esporte que todo mundo se apoia, todo mundo se torce pro outro, porque, cara, a competição do Cubo Mágico, ele não tá no outro. Não tá eu ser melhor do que você. Antes de eu ser melhor do que você, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, sabe? E essa é a parte mais legal do esporte, mas acaba sendo também a parte mais cruel, porque é você e é isso, não tem muito o que fazer, né, no caso. E a galera que acaba passando bem por isso, consegue superar isso, acaba virando umas lendas no esporte. A gente tem algumas, por exemplo, falei dos recordes, né, mundiais. No 3x3 a gente tem um titã já, que eu já posso falar que é 2 titãs, né, do Cubo Mágico, que é o Max Park, que é um americano, e o Wei Heng Wang, deixa eu ver se eu falei certo o nome dele, e Heng Wang, que é da China, que é o recordista de média, o Max Park é recordista de single. Mas o Max Park, ele tem, sei lá, um bocado de recorde mundial, ele tem, deixa eu só confirmar aqui, cara, o perfil dele aqui na WCA, ele é tudo top 1 do mundo, tudo que ele participa, menos 2x2, ele tem 85 recordes mundiais. Ou seja, o menino é um injuriado da vida resolvendo o Cubo Mágico, então ele é realmente muito rápido. Mas, antes que venham os comentários, porque é chinês, é olho puxado e tal, vai dar conta de fazer rápido mesmo. O maior da história, e isso eu falo com propriedade, porque eu acompanhei esse cara no auge dele,
eu cheguei a apertar a mão dele pessoalmente, isso eu tenho muita felicidade de falar, é um australiano chamado Felix Endegs. Felix Endegs começou a competir em 2009, ele tem 747 medalhas de ouro, 121 recordes mundiais, lembrando, só para fazer um parênteses enorme aqui dentro, o recorde mundial, se você bate 2 no mesmo dia, só contabiliza 1, tá? No final. É 1 por dia. Se você bateu se você bateu, sei lá, fez 5 tempos foram recordes mundiais de single, vai contabilizar só 1 recorde mundial. Na verdade, 2, né? 1 de média e 1 de single. Ou seja, esse cara, ele tem 121 recordes mundiais. Eu já vi final de semana ele sair de um campeonato com 4 recordes mundiais batidos, 6 recordes mundiais batidos. Ele era uma lenda do esporte. E ele é australiano, viu? Ele não tem esses oi puxado que a galera gosta de falar, porque o japonês dá conta de resolver rápido. Não. O maior da história é australiano. É um pouco do Cubo Mágico, né, que eu dei conta de falar. Ficou meio bagunçado, fui indo, voltando. É porque eu fico realmente muito emocionado, porque é um esporte que eu dedico muito, não só pela WCA, mas também eu faço parte da ABRACM, que é a Associação Brasiliense de Cubo Mágico. Mas se tudo der certo, a ABRACM vai virar também a Associação Brasileira, porque a gente já apoia o Brasil inteiro com as competições de Cubo Mágico. E, cara, isso aqui realmente é, tipo, o Fliperama Nerd, a gente tem muita vontade de ser um projeto que, assim, o meu dia a dia, eu acordar de manhã e trabalhar no projeto do Fliperama Nerd, mas o trabalho que eu quero fazer para deixar como marca é o Cubo Mágico, o que der para eu dar conta de desenvolver o esporte aqui no Brasil, dar a minha parte aqui, dar a minha energia aqui, isso daí é o que eu quero deixar minha energia sem pensar em nada além disso. Só de eu saber que eu consegui desenvolver isso aqui no Brasil, consegui dar minha participação, já fico extremamente contente. E, cara, vocês estão pensando aí, como é que funciona pra fazer o Cubo Mágico tão rápido? Porque meu cubo é um lixo, ele não roda direito, não sei o quê. Cara, te dei nesse episódio aí 3 canais de YouTube, você pesquisar aí como melhorar meu Cubo Mágico aí no YouTube, aí você encontra aí tutorial. Vai conhecer a comunidade de Cubo Mágico aí que você vai curtir. É isso, nosso tempo já acabou. Pensei que eu não ia dar conta de falar 30 minutos, na verdade eu tô estourando o tempo. Então eu vou já dedicar esse momentinho para os nossos agradecimentos aos nossos fichas de ouro. Então eu quero deixar um beijo na bochecha esquerda do Pedrinho, do Bruno Felipe, também conhecido popularmente como Galcara, do Bittencourt Irmão, da Vivian, do Perfil, do Gaba, do Santiago, e é isso. Quero agradecer bastante vocês. Sem vocês, o projeto com certeza não estaria onde ele está hoje. A gente dá passo de formiguinhas aqui no Fliperama Nerd, mas cada passo a gente comemora e cada assinatura aqui no Catarse a gente comemora. Vocês não têm ideia o tanto de foguete que a gente solta quando aparece. Então eu quero agradecer bastante o apoio de vocês. Quero agradecer você que teve a paciência para escutar eu falando de Cubo Mágico. Tudo bem que é algo que eu gosto, mas eu sei que não é todo mundo que gosta. Caso você tenha se interessado pelo Cubo Mágico, além de conhecer as redes sociais do Fliperama Nerd, dá seu tempinho lá para pesquisar lá no Instagram por @abracm.oficial. Abracm, CM de Cubo Mágico, né, no caso. abracm.oficial. Ou então pesquisa lá o perfil da WCA também, um perfil internacional em English, international, assim, mas tá lá também, caso você queira conhecer, porque são os 2 perfis que estão mostrando o pináculo do esporte, o máximo do esporte, né? Os mais rápidos, as principais competições, tudo tá lá. E pra galera que compete, pra galera que é da comunidade, tô esperando vocês nos próximos campeonatos, porque eu não sei quando é que esse episódio vai sair, mas caso esteja saindo antes de novembro, tô esperando vocês lá no Rio de Janeiro, no Brasileiro de Cubo Mágico de 2024, viu? Muitíssimo obrigado pela atenção, pela paciência, por ficar escutando eu maluco aqui falando de Cubo Mágico por meia hora. E fui!
Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.